Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar os áudios do canal, esse é o áudio 51, e a linha vertebral, a linha principal, a coluna vertebral do canal é propriamente a parte historiográfica, em que utilizamos o livro de Colin Brown, entre outros livros, mas basicamente o livro dele, como a referência principal na qual buscamos tratar, numa linha cronológica, os filósofos e mostrar em que pontos as filosofias, as diversas filosofias, os diversos pensamentos que permearam a história da humanidade, ora se aproximam da verdade revelada, da verdade bíblica, cristocêntrica, da teologia da cruz, e em que pontos se distanciam. Buscamos fazer essas diferenciações, essas distinções, para mostrar o quanto cada pensamento, filósofo está mais próximo ou mais distante da verdade revelada. Essa é a linha principal do canal. Há outros áudios, e aí optamos por esse formato de áudio justamente porque ele dá espaço para duas questões. A primeira é que se tem uma possibilidade de ter uma quantidade maior de áudios e por isso de conteúdos, é a parte propriamente quantitativa, e tratar assim uma grande quantidade de conteúdos, já que a filosofia tem, em seu sentido mais tradicional, em seu sentido mais acadêmico, desde propriamente os pré-socráticos, em torno aí de 2.500 anos, 25 séculos. Essa é a parte quantitativa. A parte qualitativa seria, pois, utilizar o formato de áudio, porque justamente ele dá ensejo a que possamos tratar a filosofia e os seus conceitos, e não se optou então por algo propriamente visual, digamos assim, um vídeo com formatos, gráficos, tabelas, figuras, mas propriamente com o áudio, porque ele dá ensejo a que se preste mais atenção ao conceito. A filosofia é um terreno árido, desértico em muitos pontos, e aí é necessário atentar bastante, não propriamente para uma parte visual, mas para uma parte propriamente conceitual. E aí talvez nesse sentido a audição funcione melhor. No canal temos uma outra série que chama Cinema e Fé Cristã, e aí sim essa é feita em formato mais tradicional, em que eu apareço e tratamos lá de um outro livro como linha principal de referência, que é o de Brian Godawa, Cinema e Fé Cristã, e eu apareço justamente porque o cinema é algo mais imagético, então condiz mais com que eu aparecesse. Isso é só para explicar por que o canal é feito em formato de áudio no Filosofia e Fé Cristã. Há outras linhas também de áudios no Filosofia e Fé Cristã. Tratamos às vezes de temas que muitas vezes não aparecem no radar da igreja, que são os temas ligados às neurofilosofias, às ciências cognitivas, à filosofia da mente, ciências da cognição, da forma mais geral possível, e sempre nesse intuito de mostrar correlações com a nossa fé. Há uma outra série de áudios diversos, onde geralmente procura se tratar de temas os mais diversos. Foi assim que tivemos um tema sobre a questão da dogmática, utilizamos lá o pensamento de Karl Barth, e também alguns áudios, acho que dois ou três, sobre a patrística, reflexões em torno da patrística. Um deles dentro da linha histórica e o outro, acho que foram dois áudios, e o outro um revisitar esse tema, que sempre merece ser revisto. E dentro dessa linha de áudios gerais, temos aqui essa série que estamos realizando agora,
que é uma série sobre o De Magistro, que é um livro do Agostinho de Hipona. Cada áudio estamos tratando de um capítulo aqui do De Magistro. Os áudios eles seguem a numeração normal do canal. Esse aqui é, por exemplo, é o 51, mas ao lado do nome de magistro coloca-se o número. Esse aqui vai levar o número 3, porque é o terceiro áudio sobre o de magistro. E aí estamos tratando o livro, lendo, refletindo, procurando fazer, a metodologia aqui vai no sentido de procurar fazer essas correlações com a fé cristã. Como eu disse, a escolha do de magistro se deveu basicamente a duas duas posições. A primeira é que ele é o terceiro áudio mais acessado do canal. O primeiro é um que fala sobre metafísica, o segundo é um que fala sobre a linguagem religiosa, e aí o terceiro foi o De Magistro, mostrando que as pessoas têm um claro interesse sobre essa obra. Esse é o primeiro motivo de fazer essa série de áudios. O segundo diz respeito à minha própria formação. Eu trabalhei esse texto na minha graduação em filosofia e estou trabalhando outros pontos, outros aspectos, agora no mestrado em filosofia. Então, de certa forma, é algo que também é uma forma de eu estudar. E aí sempre buscando trabalhar o texto, mostrando as correlações com a nossa fé cristã, no sentido de engrandecer o reino de Deus nesse ponto, que é o ponto do viés da relação do cristão com a filosofia. Muitas vezes nós observamos que ocorre uma distorção muito grande, aonde as pessoas vão para a igreja, professam a sua fé, mas quando chegam à faculdade não tem força suficiente. E aí aqui quando falo em força, estou falando em força argumentativa, força em torno dos argumentos, em torno de ideias, em torno de contraposições intelectuais, para refutar posicionamentos intelectuais que são contrários à fé cristã. E aí ocorre realmente uma distorção, onde a pessoa muitas vezes é crente na igreja e ateu na faculdade. E isso não é possível, porque a palavra nos diz que não podemos servir a dois senhores. Então vamos então hoje tratar do capítulo 2, os versículos 3 e 4. Então vamos passar logo ao texto aqui, a leitura, e aos poucos vamos fazendo as correlações e as reflexões. Então continua o texto aqui, o Agostinho dizendo para o Adeodato: concordamos, portanto, que as palavras são sinais. O Adeodato diz sim, e aí o Agostinho continua: mas pode o sinal ser sinal sem significar algo? O Adeodato diz não. E o Agostinho continua: quantas palavras há no seguinte verso? E aí ele vai citar um verso da Eneida de Virgílio, que é em latim: si nihil extanta superis placet urbi relinqui. E aí o Adeodato diz 8, e o Agostinho diz, portanto, são 8 sinais. Sim, diz o Adeodato, o Agostinho continua: creio que compreendeste esse verso. Ao que o Adeodato diz bastante. E o Agostinho continua: diz-me o que significa cada uma das palavras. E o Adeodato diz: sei o que significa si, S-I em latim. Pode ser traduzido como si. Ele continua: mas não encontro nenhuma outra palavra para expressar seu significado. E o Agostinho diz: pode pelo menos achar onde se encontra aquilo que é significado por esta palavra? E o Adeodato diz: parece-me que si indica dúvida, mas onde a dúvida se acha, senão na alma. E aqui há uma clara digressão do texto. Nós tratamos no áudio anterior que esse texto ele segue a linha, a fórmula quase matemática do Agostinho, que me diz que o crer, o conhecimento principia pelo crer.
mas ao crer se segue a compreensão. E a essa compreensão vai me levar a uma fé esclarecida. A fórmula é crer para compreender, compreender para crer. Essa é uma chave de entendimento fundamentalíssima no Agostinho. O que ocorre então é que no capítulo anterior, capítulo 1, no parágrafo 2, nós verificamos ali quando Agostinho fala da oração silenciosa, quando ele fala do ensino da oração do Pai Nosso por Nosso Senhor Jesus Cristo. E lá o Adeodato disse assim, eu vou reler aqui o que o Adeodato disse. Jesus não lhe, estou contextualizando já aqui no texto, Jesus não lhes ensinou palavras, mas por meio de palavras ensinou-lhe as próprias coisas pelas quais eram exortados. Então é basicamente isso, esse por meio de palavras e não palavras já mostra claramente que as palavras são sinais e que esses sinais sinalizam para a interioridade da alma racional. O texto poderia parar nesse ponto, no capítulo 1, seria um breve fragmento, mas só estaria no âmbito propriamente da crença. Essa crença tem que se mostrar racional. E para se mostrar racional, para se mostrar em termos de compreensão, o entendimento tem que vir por uma explicitação. Agostinho tem que explicar, dar razões dessa fé, mostrar que essa fé ela é racional. E nesse sentido é onde o texto vai caindo aqui numa digressão, né, para a questão da racionalização. Nesse ponto aqui, o Adeodato ele ainda está preso a essa linha anterior, porque quando ele é perguntado sobre o que indica-se pela palavra si, ele diz si indica dúvida. Ou seja, ele não está pegando a palavra si, em latim si, da palavra trazida no livro da Eneida, de Vigílio, ele não está pegando essa palavra e tentando esmiuçar o vocábulo si nele mesmo, mas ele está tomando esse vocábulo como um sinalizador, está sinalizando para a dúvida. E aí ele diz, onde se encontra a dúvida senão na alma? Vamos continuar então o que diz o Agostinho aqui. O Agostinho diz assim, vou continuar o texto. Concordo por enquanto. Continua com o restante. E o Adeodato diz, nihil significa nada, que outra coisa significa senão aquilo que não existe. E aí o Agostinho diz assim, talvez digas a verdade, mas impede-me de concordar com isto que afirmaste acima, isto é, que não há sinal sem que signifique algo. Ora, o que não existe não pode, de modo algum, significar alguma coisa. Por isso a segunda palavra desse verso não é sinal, pois nada significa. Nesse caso, parece que erramos ao concordar que todas as palavras sejam sinais, ou que todo sinal significa alguma coisa. Eles tinham acordado, e aí é onde entra um princípio básico da filosofia, do pensamento da racionalidade. O discurso, ele se move em torno de pressupostos básicos que são acordados no início de uma conversação. Nesse caso, eles acordaram que toda palavra é sinal. E tudo aquilo que é sinal significa algo. Mas quando o Adeodato diz que nada, nihil, em latim, não significa nada, ou aquilo que não existe, o Agostinho se pergunta, bom, então será que nós erramos na definição? Porque se não significa nada, não é sinal. E nós dissemos que toda palavra era sinal. E aí onde eles vão, o Adeodato vai tentar consertar aqui. E aí diz assim o Adeodato, pões-me por demais contra a parede, mas quando não temos com que significar algo, seria totalmente uma tolice proferirmos alguma palavra. Porém, ao falar comigo agora, creio que não emites nenhum som em vão, mas com todas as palavras que saem de tua boca me ofereces um sinal para que eu entenda alguma coisa. Por isso não havia necessidade de pronunciar essas duas sílabas, ni, rio, igual a nada. Se com elas não significas nada. Ou seja, ele está voltando aqui ao pressuposto inicial de que palavras são sinais e de que sinais necessariamente sinalizam, significam alguma coisa. Então ele está dizendo, nada, a palavra nada tem que significar alguma coisa. Vamos ver o que é que ela significa.
Aí continua o Adeodato. Mas se achas que por meio delas, as palavras, né, necessariamente se produz uma enunciação, no caso a palavra nada, e com elas somos ensinados ou lembrados de algo quando elas soam aos nossos ouvidos, certamente percebes o que eu desejaria dizer, mas não posso explicar. Lembremos aqui que desde o começo do De Magisto, o Agostinho colocou que existem duas funções no nosso falar. Ou nós queremos ensinar, ou nós queremos suscitar recordações. Ele retira a função do aprender, isso é muito significativo do ponto de vista pedagógico, ele retira isso justamente porque ao longo do texto ele vai mostrar que o âmbito do aprendizado não está na exterioridade gramatical, na exterioridade dos vocábulos organizados segundo certos cânones gramaticais de uma língua específica, mas o aprendizado parte do mestre interior, que é Jesus Cristo. Voltando aqui ao texto, o Agostinho diz: que fazer então? E aí ele vai dar uma possível resposta aqui. Dizemos que com esta palavra, ou seja, nihil, que significa nada em português, mais que a própria coisa que não existe, é significada certa disposição de espírito, quando este não percebe a coisa, e contudo descobre ou pensa ter descoberto que a coisa não existe. Ou seja, ele está dizendo aqui que, e aqui novamente, uma certa disposição de espírito. A palavra nada está sinalizando para essa dimensão de uma espécie de frustração. Ou seja, quando eu acho que tem alguma coisa e quando eu vou procurar não encontro. É uma espécie de frustração e seria esse o significado da palavra nada. Nada sinaliza para a alma, que sinaliza uma disposição de espírito, que é uma espécie de frustração. Quando eu procuro alguma coisa e não encontro nada. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, mas dá para entender. Digamos que a pessoa saiba que na sua geladeira tem uma comida muito saborosa, seja qual for a comida. E ela vai lá com aquela disposição de abrir a geladeira e comer a tal comida. Mas quando chega lá, descobre que alguém da sua casa foi e já comeu a tal comida, ou seja, tem nada na geladeira. Essa palavra nada, nesse sentido, ela é um sinal que sinaliza para a nossa alma e que em nossa alma significa uma frustração por ter lembrado que havia a tal comida e agora quando se vai procurar não encontra mais. Ainda em torno dessa palavra nada, o Adeodato continua assim. É mais ou menos isso que eu intencionava explicar. Seja como for, passemos adiante para que não nos aconteça algo muito absurdo. O que? Diz o Adeodato, e o Agostinho diz: se o nada nos detiver, teremos delongas. Aqui bem interessante, uma espécie de piada filosófica, né? Se o nada nos detiver, teremos delongas. E aí passemos adiante. Diante da piada do Agostinho, o Adeodato diz assim: isto é realmente ridículo. Nem sei como possa acontecer, mas vejo o que aconteceu. Quer dizer, o nada os deteve. E aí vamos aqui ao versículo, o parágrafo 4. O Agostinho começa assim: se Deus o permitir oportunamente, compreenderemos mais claramente esse gênero de contrários. Agora volta aquele verso, o verso inicial lá do Vigílio, e tenta mostrar na medida das tuas possibilidades o que significam as demais palavras. Eles já explicaram o si, que indica dúvida, o nada, que indica uma frustração, e agora ele vai para a terceira palavra, que é ex. Ex é x, ex, que pode em português ser traduzido pelo nosso di, preposição. E o Adeodato diz, em cujo lugar acho que poderíamos dizer di. E aí o Agostinho diz: não te pergunto que substituas uma palavra conhecidíssima por outra igualmente muito conhecida. Né? Quer dizer, substituir o ex por di. Ele pergunta: o que significa ex? Ele vai dizer di. Aí continua Agostinho aqui no texto: que significa a mesma coisa, se é que é significado mesmo. Por enquanto, concedamos que seja assim. Se este poeta não tivesse dito ex tanta urbi mais de tanta urbi, ou seja, se ele tivesse trocado o ex pelo di. Aí diz o Agostinho: eu te perguntasse o significado de di, certamente responderias que é igual a ex, uma vez que essas duas palavras, isto é, sinais, significam a mesma coisa, como pensas.
Mas é isto que eu procuro, não sei se a mesma coisa que é significada por esses dois sinais. A busca do Agostinho é propriamente a coisa mesma, não a palavra. A palavra é um sinal, o sinal sinaliza para a alma racional, onde na alma racional, na interioridade, veremos depois mediada pelo mestre interior, que é Jesus Cristo, já num prenúncio da assim chamada teoria da iluminação agostiniana, é que teremos propriamente a formação do significado e a geração de conhecimento. Aqui, então, o problema que ele está dizendo é o seguinte: é, eu te dei a palavra ex e você está me dizendo que ex significa de. Da mesma forma, se eu te perguntar o que significa de, tu vai me dizer que significa ex. Virou um círculo vicioso. Isso vai ser resolvido depois, na Idade Média, com um termo gramatical dentro ali daquele contexto do trivium e do quadrivium, enquanto as chamadas categorias, termos sincategoremáticos. Esses assim chamados termos sincategoremáticos vão justamente tentar sanar esse problema que o Agostinho verificou aqui. Ou seja, ele dá uma palavra ex e ela não consegue sinalizar para nada, nenhum significado. Ela só consegue ficar girando em torno de outra palavra, que no caso aqui é di. Aí fica ex significa di e di significa ex. O medievo, dentro do contexto do trivium e do quadrivium, vai dizer que são termos sincategoremáticos, ou seja, não tem como dizer o que ex significa, porque ex é uma palavra, como dissemos, sincategoremática, ou seja, ela só pode ter o seu significado dentro de uma correlação com os outros termos de uma oração. Algumas palavras elas significam claramente, como por exemplo o si, ele diz que significa dúvida. A palavra maçã significa o objeto maçã, que geralmente é vermelho, que a gente come. Mas a palavra ex ou di, elas não têm uma conceitualização em si mesmas, ou elas não sinalizam para além delas mesmas. Elas só podem ser, isso é o medievo posterior, só podem ter seu significado dentro da oração. É só dentro da oração, em correlação com os outros termos gramaticais, que ela vai aparecer enquanto termo significado. A Deodato continua aqui. Parece-me significar que certa coisa se separa daquela coisa na qual estava e, como se diz, fazia parte dela. Ou aquela coisa não permanece, como ocorre neste caso. Não subsistir na cidade, podiam subsistir alguns troianos procedentes delas. Ou permanece, como dizemos que na África existem comerciantes procedentes da cidade de Roma. Ele usa aqui uns exemplos da cidade de Troia, os comerciantes de Roma, mas é basicamente para dizer, ele está analisando a palavra ex ou di, tanto em seu sentido primitivo, individual, apartado, né, por isso que ele usa esse exemplo, os troianos que saíram da cidade de Troia quando ela foi destruída, lá na obra A Ilíada, né? E assim como também se pode ainda uma permanência, ou seja, a permanência dentro dos termos oracionais, da oração, gramatical no caso, né? Foi assim que eu entendi essa parte. E então Agostinho finaliza aqui. Para concordar contigo neste ponto, não enumerarei as mesmas exceções que talvez se possa encontrar a esta tua regra. Facilmente podes notar aqui. Explicaste palavras com palavras, isto é, sinais com outros sinais, coisas muito conhecidas com outras igualmente conhecidíssimas. Mas eu gostaria que me mostrasse, na medida em que seja possível, as mesmas coisas das quais estas são sinais. Ou seja, o Agostinho está dizendo aqui, você está enredado nas palavras. Você está explicando palavras com palavras, coisas conhecidas com outras coisas muito conhecidas, sinais com sinais. Mas o Agostinho diz, não é isso que eu quero, que ele fala aqui no final. Mas eu gostaria que me mostrasse, na medida que te seja possível, as mesmas coisas das quais estas são sinais. Para o Agostinho funciona basicamente o seguinte: a nossa exterioridade sociocomunicativa, nós geramos língua, linguagem e um idioma específico e as palavras, os vocábulos dentro de um alfabeto específico, e com essa palavra nós sinalizamos as coisas, geralmente num processo muito forte de substantivação, onde nós nomeamos coisa, e fundamentalmente pelo apontamento com o dedo, né?
Eis uma maçã, eis uma cadeira, eis uma mesa. Então a gente vai nomeando as coisas. Isso é meramente convencional. Pode ser chamado mesa como qualquer outro som qualquer. A gente pode aqui pensar num som bem maluco, como trototrobobó. O que significa isso? Trototrobobó. Significa nada. Mas se tivesse sido convencionado que esse som significa alguma coisa, então, quando a gente visse essa alguma coisa que foi convencionada, a gente lembraria da coisa e depois da palavra que indica essa coisa. Mas o que o Agostinho está dizendo é o seguinte: a palavra sinaliza para a interioridade. E na interioridade o conhecimento pode ser gestado de uma forma melhor, porque na exterioridade, quer dizer, em sociedade, nas diversas sociedades humanas, as palavras elas vêm sempre eivadas ou de mentira, ou de retórica vazia, ou de vaidade, de soberba. Então fica difícil encontrar o significado e formular conhecimentos seguros a partir dessa linguagem exterior. O Agostinho vai dizer: a verdade habita na interioridade, porque é na interioridade que você está ali sozinho com as suas vontades, uma vontade que diz sim a Deus, outra vontade que diz não. E quando você diz sim a Deus, Deus te ilumina, mediado pelo mestre interior que te ensina. É por isso que a oração inicial do livro Solilóquios, uma outra obra de Agostinho, ele inicia a oração justamente, uma oração bem grande, muito bonita, em que ele diz assim: ensina-me, ou dá-me provisões para a viagem aqui no caso terrena. Né? Então é esse ensina-me, no sentido de que o meu intelecto não dá conta, e a minha vontade, quando eu venço a vontade negativa, a má vontade, a vontade que quer rebelião contra Deus, aí eu digo sim a Deus em meu livre-arbítrio, e aí onde digo, como ele diz na oração, ensina-me. Então é o mestre interior que vem a ensinar. E ele quer justamente isso, não as palavras, porque as palavras elas são como braços, elas são como ganchos, elas são como sinalizadores, elas são signos que são sinais que apontam para a interioridade. E na interioridade, na alma racional, é que aí sim vai ser mostrado aquilo que não é mais sinal para mais nada, mas que é a própria coisa mesma, que pode ser uma coisa que a gente está vendo no nosso presente. Por exemplo, nesse momento que eu falo, eu estou vendo aqui um televisor. Então, o que ocorre? Quando eu olho para esse televisor, eu me lembro que de outros televisores que eu já vi e de quando nomearam esse objeto como televisor. E aí forma-se uma significação em torno do que é esse objeto e eu constituo conhecimento em torno disso. É um objeto que, se eu apertar um botão aqui do controle remoto, ele vai ligar, que eu posso trocar de canal, etc. Onde entra o processo propriamente de conhecimento, mas que principia por esses pontos em que citamos aqui. O conhecimento também pode se dar numa ordem das coisas passadas. Eu posso me lembrar, por exemplo, aqui, não tem nenhum pneu aqui, pneu de carro aqui no, onde eu estou, mas eu posso me lembrar, eu estou me lembrando agora aqui de um pneu. Então, estou me lembrando, está formando uma imagem na minha mente, uma imagem mnemônica, lembrança, ao mesmo tempo que eu me lembro da palavra que é nomeada, né? É o o ete, em latim, né? Eis o pneu, né? Então, eu me lembro. Como também o conhecimento pode se dar em termos do conhecimento de coisas abstratas, dos assim chamados inteligíveis ou objetos suprassensíveis, que são esses objetos que são completamente abstratos, são ideias que não podem ser vistas na realidade. Eu não posso apontar para a rua e dizer: olha ali a liberdade correndo. Não, é um objeto inteligível. Esses objetos eles são iluminados pelo mestre interior. Ou seja, são coisas, tanto as presentes quanto as passadas, quanto os objetos inteligíveis,
que não sinalizam para mais nada, não são mais palavras, mas são a coisa mesma, e é isso que o Agostinho está procurando. O texto pode ter ficado um pouco confuso neste ponto, mas basicamente nesse ponto aqui, o Agostinho está entrando numa linha, que vai ser a que nós vamos tratar nos próximos áudios, de que nada se ensina sem signos. Ou seja, para ele, e aqui no momento ele está falando das palavras, ele está aqui testando se tudo pode ser ensinado somente por palavras. Depois nós vamos ver que não. Mas nesse momento do texto, ele está testando se tudo pode vir a ser ensinado somente pelas palavras. Ele está, por enquanto, apostando nisso, que não pode haver conhecimento fora dos vocábulos, fora das articulações gramaticais, fora da exterioridade sociocomunicativa. Essa é a aposta dele nesse momento. A gente vai ver ao longo do restante do texto em que isso vai sendo um tanto quanto quebrado. Então, vamos ficando por aqui. O áudio ficou aqui com um pouco mais de meia hora. E no próximo áudio, se Deus assim o permitir, vamos dar alguns exemplos ainda seguindo essa linha. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.